Bom dia, começando aqui mais um podcast da Associação Cearense dos Esportes Equestres, um podcast muito especial, onde nós vamos falar do treinamento do cavalo de boi. E para esse podcast nós temos dois grandes convidados, dois grandes profissionais. Do meu lado esquerdo, o PC Campos, um grande prazer tê-lo aqui novamente no nosso Aras, dando mais um curso. E o PC Campos é treinador de cavalo de trabalho, cavalo de boi em Minas Gerais. Ele vai falar um pouco mais sobre o centro de treinamento dele. Faz cavalo de ransorte, cavalo de apartação e um lugar, inclusive, que eu tive a honra de conhecer, belíssimo. Parabéns, PC Campos, pelo seu local de trabalho, pelo seu profissionalismo no mundo do cavalo. Do nosso lado direito aqui, nós temos um treinador cearense, jovem, que busca o conhecimento, que vai atrás do conhecimento, o Gustavo Xavier, que já está bem conhecido aí por muitos no meio da vaquejada, um jovem que vem como se deve fazer em qualquer área, em qualquer profissão, em busca de conhecimento. Tem sido uma grata satisfação tê-los aqui no Arasland, estar participando de um curso da Associação dos Esportes Equestres. É por isso que o nome da nossa associação é dos Esportes Equestres, porque a gente quer todos os esportes do cavalo unidos com um só objetivo: fazer o que o cavalo sabe fazer de melhor. Então, eu gostaria aqui de começar o nosso debate, né, agradecendo a presença dos dois e abrindo a palavra. Na sequência, nós abriremos as perguntas para os demais participantes aqui do curso, PC. A palavra está com você. Muito obrigado, senhor Alexandre, por essa segunda vez aqui no seu Aras. Muito bem recebido. A gente tem conversado bastante sobre os seus projetos aqui e eu vejo o empenho e o amor que o senhor se dedica para poder propagar, em especial, o ransorting aqui na sua região, né? E o senhor que tem grandes cavalos, grandes treinadores dentro de casa de vaquejada, de manga larga. Então, na verdade, o senhor gosta de cavalo, né? Não é somente de ransorting. E o convite para poder vir aqui, né, mostrar um pouco do meu trabalho, isso para mim é muito prazeroso, porque eu faço isso com muito amor. Eu gosto de verdade de treinar cavalo. Eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho por gostar do que eu faço de verdade. O meu prazer é assistir o resultado do meu trabalho. Esse é o meu prazer. Eu consegui fazer com que as pessoas enxergam o que eu estou conseguindo enxergar na movimentação de um cavalo. Quando eu vejo que a pessoa conseguiu captar minha mensagem, que me dá uma alegria danada, sabe? Então, quando eu sou convidado a dar um curso, quando eu sou convidado a ministrar, para falar do que eu estudo, do que eu sei, aquilo ali é o meu êxtase, é realmente o meu prazer de vida, sabe? E poder vir aqui no Nordeste, que para mim é o maior mercado de cavalo do Brasil, no olho da vaquejada, que sem dúvida é o maior esporte do Brasil, e de tabela ainda poder ter alguns participantes que são da vaquejada, em especial dessa vez o Gustavo, que para mim já é uma pessoa referência, já acompanhava o trabalho dele via internet, não conhecia pessoalmente, né, Gustavo? Mas admiro o jeito que ele trabalha, e eu estou, né, como eu disse na entrada do curso aqui, com certeza eu vou ser a pessoa que mais aprendeu nesses dias aqui junto com vocês. Então, muito obrigado aí por estar participando também desse podcast, por participando desse bate-papo. Espero contribuir de alguma forma. Gustavo, a palavra está com você. Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, seu Alexandre, boa tarde, PC. Venho aqui agradecer primeiro o seu Alexandre por abrir a porta do Aras dele para ter a iniciativa de trazer o PC, um grande treinador que também eu já admirava. Obrigado pelas palavras. E dizer que também já admirava bastante, já tinha plano de ir na sua casa, fazer assessoria, né, ter assessoria sua. E para mim é muito gratificante estar aqui entre vocês, estar ao lado do PC, estar ao lado de todos vocês aqui. Isso é muito bom, a gente sempre em busca de conhecimento, que eu tenho isso comigo, nunca um mestre, sempre um aprendiz.
Então acho que a gente que mexe com o cavalo, que é do meio do cavalo, em toda a área, a gente tem que ter essa mente aberta de sempre procurar evolução e procurar aprender. Nunca a gente fechar a porta para o aprendizado, né? Então estamos aí para contribuir no que for, para ajudar pessoas, enfim, ajudar, né? Ajudar o cavalo, que nem o PC também falou, uso das palavras deles, as minhas, que eu não mexo o cavalo por dinheiro, mexo o cavalo por eu gostar dele. Então, agradecer o senhor mais uma vez, que nem o PC também falou. O senhor gosta do cavalo mesmo, não gosta de uma modalidade específica, né? Então, esse eu gosto é mesmo do cavalo. Então, é isso aí. Então aí, vamos tocar o bate-papo para frente. Já tem perguntas. E é isso. Eu queria começar aqui só fazendo uma declaração aqui que a Associação Cearense do Esportes Equestres, todo ano ela tenta trazer alguns cursos. E essa é a nossa ideia, que não se constrói conhecimento sem os mestres, sem o aprendizado e sem os bons alunos que se dedicam, né? E eu acho que você, como jovem, está no caminho certo. Aqui no Aras nós estamos tendo a consultoria de neonatologia da doutora Tatiana, do doutor Tenório lá na parte de motora, né? Do Daniel na parte de gestão de aras. Então nós estamos em busca do conhecimento científico. Eu acredito que tem muito conhecimento científico, especificamente do cavalo, que nós não aproveitamos, porque a gente tem a mania de fazer como sempre foi feito e não buscar o que deve ser feito. Então, os dois aqui são duas pessoas que eu sei que estão abertas para o conhecimento. E eu queria começar, PC, com a sua permissão, a fazer uma pergunta que é uma curiosidade, eu acho que de muitos. O que é que o Gustavo Xavier identificou neste curso, que era um curso que a gente chama de treinamento, preparação do cavalo, que ele imagina que vai agregar, né, lá no seu treinamento de vaquejada? Assim, que não eu falei, acho que a gente tem que ter essa mente aberta e o motivo por eu sempre ter admirado o PC e estar aqui buscando conhecimento com ele, que às vezes as pessoas, principalmente a gente da vaquejada, tem um certo, meio que um preconceito e a mente fechada. Ah, porque é outra modalidade, não vou fazer um curso. Mas não. Acho que se eu tiver errado, o PC me corrige. Que as modalidades sempre a base, geralmente é a mesma, né? Então, assim, a base do PC, já como ele mexe com boi, esse ligamento do cavalo com boi, a movimentação do cavalo dele com boi, serve demais pra gente. Pra um cavalo de esteira, tem que ser um cavalo de esteira bem ativo, um cavalo de esteira bem leve, que vire rápido, né? Que busca o boi rápido. Então, essa base do PC, essa ligação dele que ele faz com os cavalos dele com boi, essa movimentação ajuda bastante demais. Pronto. E aí eu devolvo a pergunta para o PC. Dentro da sua perspectiva, PC, dentro do seu treinamento, o que é que você enxerga de conexão ali do cavalo de trabalho com a vaquejada, que também é cavalo de trabalho? Sr. Alexandre, eu gosto muito dessa conexão do cavalo com o boi, que ela tem que existir. Mas antes de tudo, a gente precisa de entender como que um cavalo se movimenta, sabe? E para mim essa é a maior dificuldade do cavalo e das pessoas que mexem com o cavalo. Elas querem enfeitar tanto, inventar tanta moda e esquece que esse cavalo precisa simplesmente andar para frente alinhado, concentrado com controle de velocidade. Isso para mim é o ponto base. Daí em diante eu vou fazer esse cavalo se ligar a um ponto fixo que está lá na frente, que é um tambor, ou se ligar a um boi que está correndo em linha reta, que é o boi do Gustavo, ou está correndo, ou se ligar a um boi que ele precisa de buscar ele no fundo da pista rápido, com certeza que ele precisa de buscar aquele boi e voltar para a porteira e parar de frente para poder buscar o próximo boi. Isso tudo se deve a um cavalo consciente, sem traumas na boca, sem traumas na cabeça, que consegue andar para frente com clareza, equilíbrio, virar para a esquerda, virar para a direita com muita facilidade, sabe? Então, quando eu saio de casa, eu penso assim, eu estou indo ali tentar passar para aquelas pessoas a visão que eu tenho de movimentação de um cavalo. Então, se eu tiver conseguido contribuir com o Gustavo ou para qualquer uma das pessoas que estão aqui com essa forma de enxergar a movimentação de um cavalo, eu vim aqui e estou muito feliz por isso, porque foi isso que eu vim fazer.
Quando você vai fazer uma sequência do boi do Ransort, um boi, dois bois, ou três bois, quatro bois, quando você vai tocar esses bois para a porteira, o que eu desejo para essa pessoa é que ela entenda sobre cavalo e sobre boi. Se ela vai trazer um ou dois, isso é tempo. Mas primeiro elas precisam entender de movimento de cavalo. Movimento de cavalo. É isso que eu acho que tem que virar moda. É porque às vezes os cavalos nós apanham demais por as pessoas não entenderem o seu movimento de cavalo. PC, eu tive o prazer de estar em Seara 2 dias, fazendo um treinamento intensivo, inclusive uma bela propriedade, animais muito bem cuidados. Foi uma experiência extraordinária. Você acredita que esse seu modelo esse seu estudo, né, de como o cavalo se movimenta, é a diferença de eu ter montado em 5 animais diferentes, de tamanhos diferentes, que eu acreditava que o Ranchort, se fosse um animal mais ao chão, seria melhor, mas eu montei em éguas grandes, participei do bolão no égua grande, e todos do mesmo jeito, tanto fez eu montar no pequeno, no médio, no grande, do macho, no castrado, inteiro. Foi impressionante a minha experiência. Você que acredita que essa sua forma de treinar, de identificar os movimentos corretos, é o que faz com que a gente consiga manter um padrão dos animais Eu acredito, na hora das competições, né? eu acredito sim que isso ajuda muito. Mas desde o manejo, da hora que algum funcionário ou eu próprio vou buscar o meu cavalo na baia, isso julga até a hora que a gente vai levar esse cavalo para dentro da competição, sabe? Eu quero cavalos calmos e pensantes e conscientes do que está acontecendo todo o tempo da vida dele. Na hora que o rapaz vai pegar o cavalo lá na baia, o cavalo vira de frente, para de frente para ele calmo, esperando alguém colocar um cabresto nele, que ele está sem nenhum estresse mental, né? Que ele não tem nenhum tipo de estereotipia porque foi causado por algum estresse de um manejo mal feito ou porque esse cavalo apanhou em excesso, né? Até a hora de selar esse cavalo com calma, porque de verdade ele aceita uma sela, aquela sela não é para ele um chicote, aquela sela para ele não é um leão que está ali querendo, né, atacar ele, é simplesmente uma sela que ele vai trabalhar com ela daqui a pouco. Até a hora de um aquecimento correto, sem soco na boca do meu cavalo, sem esporada fora de hora, sem grito na orelha do meu cavalo. E aí meu cavalo chega para a gente montar com uma mente muito legal. E aí vem a hora de eu treinar o meu cavalo e colocar o movimento que eu desejo para ele, sabe? Passo meus perrengues, luto com alguns cavalos que eu ainda não consigo resolver o problema deles, mas como o Gustavo fez, eu também vou atrás de conhecimento. Eu sei as pessoas que trabalham na forma que eu desejo chegar no objetivo que elas já atingiram, entendeu? Então, para mim é um contexto. Eu tenho uma equipe muito legal em casa que comprou essa ideia. E eles me dão esse conforto de às vezes eu chegar um cavalo ali para mim já selado, já muito bem preparado para eu colocar o movimento que eu quero neles. Gustavo, no mundo da vaquejada, as linhagens são bem mais variadas do que no mundo do animal de trabalho, de apartação. Me corrija o PC se eu estiver errado, mas na vaquejada a gente sabe que a gente bota ali às vezes um sangue de corrida, às vezes em cima e embaixo, uma vez ou outra tem um sangue de trabalho. Como é que, dentro dessa pergunta que eu acabei de fazer, você acredita que existe uma dificuldade a mais de fazer um cavalo de vaquejada, de manter um padrão de um cavalo de vaquejada, né? Essa padronização, ou se existem os exercícios, as atividades que poderiam, né, agregar mais, né? Você acha que você consegue fazer cavalos treinados de uma forma mais parecida, né, do que a gente observa, até porque sua forma é uma forma diferente, como o PC disse, e eu tenho certeza que também é seu modelo. Quem ama cavalo não bate cavalo, não fere cavalo, né? Essa é uma percepção, é um conceito que nós três discutimos, todos aqui presentes discutiram. O que você teria a falar sobre isso, Gustavo? Sim, Alexandre, assim, a gente da vaquejada, as linhagens da gente geralmente são linhagens mais quentes, né? E assim,
a gente vai muito de 0 a 10, de 10 a 0 todo tempo. A gente vai e volta muito com os cavalos de vaquejada, porque os cavalos de vaquejada são uns cavalos muito ansiosos. A cultura da gente já vem daquela cultura de o pessoal ser um pouco mais firme, né? Na pegada da espora, na pegada da mão. Tem um boi que a gente puxa, né? Um boi de no, várias arroba. Então, assim, os cavalos da gente são uns cavalos bem ansiosos. Então, toda forma que a gente puder adquirir algum conhecimento, de algum exercício, de alguma maneira de a gente entrar nesses cavalos de uma forma que eles fiquem uns cavalos mais na mão, os cavalos mais controlados, ajuda demais. Com certeza ajuda demais. Ao longo do curso, você observou algum exercício que possa acrescentar nesse processo, naquele momento ali da doma, nos exercícios que foram feitos? Você acha que tem algo que você vai levar, que vai acrescentar no seu treinamento diário? Eu acredito que até agora o que eu vi vai acrescentar. Vai acrescentar. A última pergunta que eu vou fazer aqui para abrir para os demais, aí eu vou começar com você, Gustavo. A gente fala muito, sempre a gente está falando, um dos tópicos do nosso curso é fazer cavalo para o cliente, né? E a gente tem um cliente que sabe montar, o cliente não sabe montar. Na vaquejada tem um cliente mais afoito, mais tranquilo, o mais amador, o mais experiente, o master, o jovem. Qual a sua percepção e dificuldade que você enfrenta para você quando está treinando? Você pensa, rapaz, meu cliente é assim, esse cavalo tem que ficar para ele, tem que ser assim. Assim, pra gente que treina cavalo, eu também tive minhas baias em casa antes de eu ir pro Wesley. Eu sempre tive tanto o amador comigo, como o PC tem também na modalidade dele, como o profissional. Treinei pros dois. E a gente que treina tem que ter essa percepção e ao longo do decorrer do treinamento saber com que o cavalo da gente, a gente vai treinar o cavalo para uma pessoa, não é pra gente. E assim, a gente tem que estudar ao máximo essa pessoa para que o cavalo da gente se adeque a ela, né? Então, assim, um exemplo. O cavalo do patrão hoje tem que ser um cavalo muito mais na mão, não um cavalo mais manso, um cavalo mais relaxado, vamos dizer assim. Já um cavalo do profissional ele é um cavalo que ele tem que ser um pouco mais, que vem um pouco mais querendo, entendeu? O profissional ele gosta disso, né? Um cavalo que seja um pouco mais, que chegue mais com vontade na faixa na hora de derrubar o boi. Então a gente que treina, a gente tem que ter essa percepção e saber treinar tanto pro profissional como pro patrão. E eu acho que você tem um grande desafio aí, porque a depender do temperamento, eu acho que essas diferenças não são muito fáceis não, né? Não, não. E PC, qual a sua percepção dessa questão de construir um cavalo para um cliente? Seu Alexandre, diferente do esporte do Gustavo, que é um esporte de mais pegada, de mais velocidade, a modalidade que eu mais, né, tenho me trabalhado por ela hoje é o Hansort. E ela é uma modalidade um pouco mais técnica. Então a gente sempre quer mesmo um cavalo mais manso, mais concentrado, que não dê distúrbio de rebanho. As modalidades são diferentes, né? E para isso eu quis um dia, né? Porque obviamente o cavalo que eu monto, às vezes não, que eu consigo montar, às vezes não é o cavalo que o meu amador vai conseguir montar. Mas eu conseguia e vou bem e beleza, não precisava de mexer. Mas o que foi a chave que eu quis virar em mim? Eu falei assim, eu preciso de gostar do mesmo cavalo que meus amadores gostam. Entendeu? Eu preciso de gostar do cavalo que eles gostam, porque aí eu vou treinar ele com prazer. Então, eu acho que eu fiquei velho. Eu quero o cavalo mais calmo, mais concentrado, mais relaxado e que seja bom de serviço, não bom de Instagram. Muito bem. Eu acho que eu já tarde merecia até uma brincadeira, porque o nosso amigo Gustavo vai brincar um pouco de Hansort amanhã. E o PC podia bater pelo menos uma esteira ali na pista, né? Para sentir a adrenalina. Aqui a gente tem no Aras uma dupla chamada Black and White, que é o Black Buchucho preto e o The Second um cremelo. Então, já que ele vai participar, o PC também bate uma esteira lá e faz a defesa lá. Não pode ter câmera não. Aí, Leto, desliga as câmeras. Mas agora eu queria abrir as perguntas aí para vocês, pessoal. Fiquei feliz em saber, PC,
que a sua base, né, do seu estudo primeiro do cavalo veio da Connect, né? Que, por sinal, há alguns anos já eu estou vindo também a base da Connect, junto com o Pedro Ivo, junto com o Diogo, junto com os amigos lá da Connect. Então aí eu fiquei feliz mais ainda em saber disso. Parabenizar seu trabalho, que a gente está assistindo aí. E eu acho que essa visão que você tem é que tem o diferencial de construir um cavalo para qualquer pessoa. Então isso aí mostra os seus resultados que está tendo na pista, não só com você, como com todos os seus clientes. Então apenas, não é nem pergunta, é apenas um comentário e parabenizar isso aí, é por isso. E o Gustavo, também parabenizar ele por vir buscar o conhecimento, que é uma modalidade que é muito fechada, muito preconceituosa com outras modalidades. Parabéns à equipe, não só você, como do Aras WS, do Aras Iguatu, da turma que está vindo aí da vaquejada, está vindo no curso sobre ranchote buscar conhecimento. Então, muito bacana isso. Nós que estamos praticando o ranchote ficamos felizes com isso. E o que me admira mais em você, Gustavo, é você hoje ser um jovem, buscando aprendizado e já ensinando muita gente. Ensinando muita gente também de maneira certa. Porque não porque você está lá vendo o pessoal fazendo errado, você não está indo buscar o conhecimento e fazer da maneira melhor possível para o seu animal. Então isso aí, eu já lhe acompanho nas redes sociais, nas vaquejadas, já lhe acompanho há algum tempo. Então você está de parabéns. E outra coisa, é um jovem que não só pensa em botar boi na faixa, pensa em preparar os animais para todo mundo. Porque hoje a maioria dos jovens só quer fazer o quê? Correr boi. E não quer saber nem como é que um cavalo galopa na mão certa, um controle de velocidade. Então, assim, a minha pergunta vai mais para o Gustavo. Gustavo, qual é o maior desafio que você acha que hoje na vaquejada você encontra hoje para fazer os animais? É o preconceito dos outros profissionais com o seu método que você está buscando? Ou até você ser muito novo e ter o preconceito dos profissionais mais antigos? Ou até os próprios proprietários não aceitarem esse teu método novo? Eu acho que tem um pouco dos dois assim. É, como nosso esporte a gente sabe que tem muita gente que mexe ainda do modo tradicional, tem um certo preconceito de alguma parte, né? Do pessoal mais antigo, assim, por eu ser novo e estar entrando, agora eu venho com métodos novos de mexer, tem um certo preconceito. Mas assim, graças a Deus a gente vem mostrando resultado devagar e muita gente vem acompanhando, vê a evolução que eu passo também para algumas pessoas como ajuda. Ajuda no sistema dele de treinar, deles de treinar. Então, não tem o que fazer, a gente trabalhar mesmo e bola para frente e provar isso com o trabalho, né? Nada mais do que provar com o trabalho. E o que é legal também é que você está, querendo ou não, compartilhando esses conhecimentos, né? Você já está dando curso. E também já está com a equipe aí já vindo atrás, o Doguinha e outras pessoas que estão lá com você já está ensinando e fazendo sucessores, né? Que eu acho que muita gente, quando tem, às vezes, uma técnica, acaba aprendendo para não ensinar o próximo. Então, acho que isso aí, até o PC e você, isso aí parabéns. Porque quem descobre isso aí é aquele negócio. Quanto mais você compartilha o seu conhecimento, mais você aprende, né? Assim, um certo tempo atrás, assim, o pessoal me procurava muito para fazer curso, mas eu sempre tive mais na cabeça de aprender mais, né? Então, eu também não tinha muita ideia da força que eu tinha nas redes sociais, do tanto de gente que me acompanhava, embora a gente vê ali muitas mensagens, essas coisas, mas eu não tinha ainda ideia, não tinha abertamente para ver isso. Então, outro grande treinador, o Doda, foi quem me convenceu para a gente ir para casa dele fazer um curso, eu, o Neto e ele lá. E nesse curso, porque assim, geralmente os cursos da gente aqui, o máximo de pessoas que dá ali 30 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas, por aí. E a gente foi para esse curso lá e quando a gente chegou lá, rapaz, era gente. E eu não acreditava naquilo não. Então assim, o curso, se eu não me engano, não foi Neto, foi 250 pessoas. 250 pessoas. Então lá foi que eu comecei a ver a quantidade de gente não só a minha, o Neto também é um dólar, mas que me acompanhava, me admirava, que queria saber a forma que eu treinava, né? Então foi ali onde abri a mente para poder ajudar outras pessoas também. O mais interessante, Gustavo,
ouvir você falando isso e demonstrando algo que você nunca pode perder, a humildade. No dia que você perder a humildade e esse seu desejo por aprendizar, não estará mais, não será mais essa pessoa. Então você só tem a crescer, né, com a humildade, que como já dizia Sócrates, só sei que nada sei. Por isso que é referenciado no mundo do conhecimento, porque o conhecimento ele nunca se acaba, nunca é suficiente. Então nunca perca essa sua humildade, que é o mesmo elogio que eu faço também ao PC, né, que a gente já tem convivido, já vai fazer quase um ano desde o primeiro curso e temos sempre conversando. Acho que a humildade é o caminho do crescimento. E como sempre dizia minha mãe, é bom ser bom, faz bem a alma e ao coração. E quando a gente tem um conhecimento e a gente deseja compartilhar esse conhecimento, também é outra grande ação. E já que você falou em curso, eu gostaria de propor mais um desafio, que em breve nós teremos aqui no Aras Land uma pista coberta, que a gente organize um curso com vocês dois, com os dois instrutores. Um curso onde vocês façam um diálogo prévio antes e a gente monte um curso assim para o amante do cavalo de boi. O que é que você acha, Gustavo? Por mim, eu tô dentro, top demais. Tá Olha fechado aí, já. tá filmado. E você, PC? Aí eu topo toda hora, mas eu vou vir na plateia, eu quero aprender. Então vamos construir esse curso e muito em breve a gente vai estar divulgando aí esse curso aí. Vamos ver a data, porque os dois são profissionais de agenda cheia, mas a gente vai fazer um planejamento dessas agendas e com certeza a gente vai ter os parceiros também do nosso lado, mostrando que o que a gente quer é o crescimento do cavalo com respeito, com um bom trato. Perguntas do Rafael, nosso amigo do Senar, que vai levar o Ransorte por todo o interior do Ceará e todo esse conhecimento adquirido aqui com essas autoridades aqui do cavalo. Boa tarde a todos, o Gustavo, ao PC. Assim, é uma satisfação imensa estar aqui para aprender. Mesmo a gente sendo instrutor, a gente sempre tem que buscar mais aprendizado para a gente tentar levar isso para o homem do campo, para o criador lá do interior, para o pecuarista, para todo mundo, principalmente para quem gosta do trabalho com cavalo. Eu já tinha falado para o Gustavo, mas é bom sempre falar, porque assim, eu não conhecia o trabalho dele, ouvia falar. Hoje eu tive a possibilidade de conhecer pessoalmente e de bater um pequeno papo com ele. E assim, é fantástico ver sua humildade. É assim, a busca de um cara tão novo. E assim, eu já disse a ele que ele é referência para novos treinadores, aqueles caras que estão começando, que muitas das vezes fica acanhado justamente para a gente estar entrando num mundo que é fechado. Não é que seja fechado, mas que tem uma certa dificuldade, que é o mundo da vaquejada. E você é um cara que está inspirando a muitos. E assim, pode ter certeza que você ganhou mais um fã. Obrigado, meu amigo. Porque assim, Obrigado. é bom a gente conhecer pessoas desse jeito. O PC já mais renomado, um cara mais aberto, principalmente do mundo que vem, que é da parte do sul. Já teve a oportunidade de ir ao exterior, obter mais conhecimento e repassar conhecimento. Mostra que o Brasil também tem muito que importar de conhecimento. E assim, você é um dos que pode fazer isso. E minha pergunta é uma pergunta que a gente tinha falado, é sobre a situação da morfologia do cavalo, como é a morfologia, nas quais tanto você, Gustavo, quanto o PC gosta. O que é que vocês gostariam de ter no animal? A gente sabe que dentro da genética a gente busca um animal perfeito, mas a gente não acha. Graças a Deus a gente não acha, porque a gente sempre tem que estar em busca. Então, como é que você identifica, quais são as características que chamam mais a atenção de vocês? Obrigado, meu amigo. Fico feliz aí pelas palavras e realmente, né, elogiando o Gustavo aqui, que é muito legal quando você lidar com pessoas que interessam pelo que você tem para falar. E eu falei com o senhor Alexandre hoje que a pessoa que eu vi que mais participou do curso até agora foi ele. Ele não desvia o olhar do meu cavalo hora nenhuma, a hora que a gente está trabalhando.
E é por isso que ele é novo e tá onde tá, não tem outra chave não. Ele é vontade mesmo de pegar algum detalhe que possa ajudar a gente. E eu vou fazer isso da mesma forma na casa dele daqui uns dias quando eu for lá. Mas quando a gente vai falar um pouco de morfologia, para eu escolher um cavalo de verdade, eu vou lá e monto nele. Eu fecho o olho, monto e vou saber se esse cavalo é um cavalo bom de verdade ou não. Conheço N cavalos excelentes, tudo torto. Conheço cavalo feio, excelente, tá? Então, para cavalo não existe regra. Para mim existe cavalo bom ou ruim, tá? Então, não avalio o cavalo por filme, não avalio o cavalo por foto, avalio o cavalo por cima. Pronto, esse é o primeiro ponto que eu acho. Mas fomos obrigados a escolher um potro para poder comprar para gente ou para algum cliente que seja, tá? Eu sempre vou no cavalo mais equilibrado, tá? Esqueço muito pelagem, não sou preocupado com pelagem. Claro que os criadores hoje estão aí, né, focado em fazer cavalos mais coloridos, que que a linhagem A ou B, que a modalidade A ou B está buscando, né? Mas o cavalo bom, ninguém quer saber a cor dele. O Roland Jack é alazão, né? O Rolandese é alazão. Então, citei 2 nomes aqui, mas podemos falar 100, né? Então, esqueço a pelagem. É bom falar nisso. Mas quando eu vou olhar para o meu cavalo, a primeira parte do corpo do meu cavalo que eu olho é para a espádua. A primeira. Se meu cavalo não tem uma angulação boa de espádua, fazendo com que ele tenha uma cernelha, eu já não quero ele mais. Entendeu? Cavalo de espádua em pé tem movimentos curtos nas mãos. Um dorso-lombo muito comprido e impede uma boa movimentação. Espádua em pé, o cavalo em espádua muito bem angulada, de 45 graus, tende o cavalo a ter movimentos mais próximos do chão e mais longos para frente e para a direita e para a esquerda ou para trás também, tá? Então comecei pela espádua. Depois eu quero ir na coluna, que começa no meio da testa e termina lá no rabo. Não quero nunca o cavalo, né? A gente vai mais fácil de entender, selado, né? A coluna do cavalo tem que ser arqueada para que meu cavalo consiga entrar com as pernas com mais facilidade, né? E eu não ter que brigar tanto com ele para ele moldar o corpo para poder fazer os movimentos, tá bom? Em seguida eu vou para os membros. Quero cavalo com pernas compridas, não canelas compridas. O jarrete do cavalo tem que ser baixo, as canelas têm que ser curtas e as quartelas curtas. Então, quando você tem um cavalo que tem a coxa longa, a perna longa, você tem um cavalo que consegue se movimentar com mais facilidade, tá? Cavalo com a canela comprida é o cavalo que a gente chama de perna de frango. Então, ele tem a perna curta e canela comprida. E geralmente ele é um cavalo que tem o jarrete mais reto. Então, o movimento de perna desse cavalo é curto e na maioria das vezes ele não absorve os impactos. Então, ele tem um maior índice de lesão nas articulações. Beleza? E aí você vai depois para os detalhes, que, né, cavalo da narina mais dilatada, de bocas maiores, de testas mais largas, de chanfros mais curtos, de orelhas mais espaçadas, né, de aprumos corretos, de cascos com angulação boas, de talões grandes, entendeu? Mas, resumindo, cavalo de espádua em pé não funciona. Rapaz, acho que assim, o PC já falou tudo, já que a gente quer no cavalo, né? Assim, da mesma forma que o PC falou, hoje em dia, claro que os criadores, questão de pelagem, eles preferem muito um cavalo de pelagem, mas eu também não tenho muito essa preferência. Sobre genética, claro que a gente sempre busca uma genética, não que a genética vá dar um bom resultado, que tenha a garantia disso, mas a gente procura a genética boa que vá melhorar para a gente no nosso sistema de mexer.
né? E é isso, um cavalo bem aprumado, um cavalo bom de aprumo, tudo isso que o PC falou. E é isso mesmo. Bom, para começar nosso evento aqui, eu gostaria de, a princípio, agradecer àqueles que tornaram possível, que são os nossos patrocinadores, a FAEC, através do nosso amigo a Milka, através do Senar, que chegou, que desde o primeiro momento sempre está juntos aí da Associação Cearense de Esportes Equestres e foi o nosso grande patrocinador. A Integral Mix, agradecer ao Marcos e ao Arnaldo, que também estão sempre presentes em todos os eventos da associação e do Arasland, a Moinho Cearense, a Nobre Vet, Ame Mais, e um agradecimento especial à BQM, que desde o nosso primeiro ano que nos apoia, que nos contempla com fomento. Esse ano já prometeu o dobro do ano passado e aqui a gente está demonstrando o nosso trabalho em desenvolver o cavalo quarto de milha no estado do Ceará. Mais perguntas? Boa tarde, sou o Dinei lá de Crateús, apesar um pouquinho longe daqui. Queria perguntar para vocês dois, o mais difícil é fazer cavalo ou você fazer o proprietário pro cavalo? Rapaz, eu tenho isso comigo. Eu acredito que treinar cavalo é melhor do que as pessoas, assim. Mas, assim, a gente vem sempre nessa batalha, né? Hoje em dia eu não sofro mais tanto com isso, porque hoje a gente mexe só para um patrão só e para dois vaqueiros. Antigamente não, que eu tinha vários proprietários na minha casa, né? Eu tinha vários clientes diferentes, mas como pensei na modalidade dele, acredito que a gente tem que sempre estudar bem a pessoa e o cavalo, né? Pra gente fazer essa ligação dos dois, treinar meio que ligando o cavalo ao proprietário, né? É assim, PC. Exato. Um jeito para a gente resolver parte disso aí é fazendo com que o seu cliente seja seu amigo. Se ele é seu amigo, ele confia em você. Se ele confia em você, ele te deu abertura para você explicar para ele que ele precisa estudar um pouco mais. Ele precisa de aprofundar um pouco mais, porque montar cavalo é difícil. Montar cavalo não é fácil. Andar para frente numa cavalgada sem a perfeição, isso aí, você estando num cavalo manso, você faz. Quando você vai para o mercado nosso, que é o mercado do cavalo de avaliação, o que é o mercado de avaliação? O nome está aí, prova. Quando você sai de casa, você vai provar que seu cavalo é bom. Concorda? E que você também é bom. É mais ou menos por aí. Então, quando você vai competir com outras pessoas, quando você vai se avaliar, você precisa ter estudado para isso. Então, eu já sofri mais, sabe, com esse assunto. E hoje eu tenho meus clientes como meus amigos e a gente conversa muito como tem sido o dia a dia deles com a modalidade, com os cavalos deles. Então eles se abrem muito, PC, eu estou tendo dificuldade nisso aí, estou tendo dificuldade, né? Estou feliz com esse item, estou tendo dificuldade com esse item. Então, em vez dele criticar, em vez dele achar ruim, ele está do meu lado. Então ficou fácil para eu arrumar isso. Às vezes vai gastar uma semana, 2, 3, 6 meses, não sei. Mas nós abraçamos a mesma causa. Boa tarde, amigo. Meu nome é Tiago e queria fazer a pergunta para o PC e para o Gustavo. Para vocês, o que define um bom treinador? Para mim, o que define um bom treinador é o cara que tem a mente aberta para aprender. É o cara que está sempre em busca de evolução e sempre em busca de aprendizado. Sempre que eu estou com uma dúvida, eu vou atrás até eu conseguir, eu não fico engasgado com aquilo. Sempre se eu tiver alguma dúvida, eu falo, Neto, a gente treina junto hoje. Se eu tiver com dúvida, eu disse, Neto, isso aqui, Neto, da mesma forma, a gente tem a humildade de chegar ao próximo e perguntar e aprender, né? Que não sei na modalidade do PC, mas na da gente ainda tem isso um pouco isso também. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, mas por orgulho não pergunta ao treinador.
tudo isso por orgulho. Então a gente, quando tem a humildade de aprender, você se torna um bom treinador. Eu concordo com o Gustavo, mas para mim a definição para um bom treinador é aquela pessoa que pensa antes de fazer. Não faz porque viu as outras fazendo. Entendeu? E eu tento fazer algumas perguntas para mim mesmo antes de montar todos os cavalos todos os dias. Eu estou montando nesse cavalo para quê? E eu estou montando nesse cavalo para quem? Às vezes não tem a necessidade de eu montar naquele cavalo. Às vezes o meu funcionário lá só galopar aquele cavalo para mim naquele dia está de bom tamanho. Entendeu? E em qual fase da vida e de treinamento o meu cavalo está? Isso está claro na minha cabeça? Então é uma dificuldade muito grande de eu descer de um cavalo de 8 anos, pronto, perfeito, com a cabeça boa, que faz todo o trabalho, e montar num potro de 2 anos que ainda está todo confuso. Concorda? Então, para isso, eu tenho que ter um cronograma no meu dia, e tenho que ter um cronograma no meu centro de treinamento, e tenho que ter um cronograma para a vida desse cavalo. Meu cavalo chegou hoje, como que eu sonho o meu cavalo estar daqui 6 meses? Como que eu sonho desses 6 meses o meu cavalo estar daí 1 ano? Como que eu sonho o meu cavalo de 1 ano a 1 ano e meio e de 1 ano e meio a 2? Que é a média de um cavalo estar teoricamente, porque para mim não existe cavalo pronto, existe cavalo mais concreto, com a base melhor do que ele vai fazer. Mas quem fala que tem um cavalo pronto, essa pessoa adormeceu no tempo. Né? O seu Alexandre é muito mais velho que eu. Uns 6 meses. E ele está aqui buscando conhecimento comigo. Então ele não é pronto, não. Ele vai morrer aprendendo. Então não existe cavalo pronto. Existe fases diferentes da vida de um cavalo. Então hoje eu tenho na minha vida o meu programa de treinamento. Desde o primeiro dia que o meu cavalo está lá, até o dia que ele sair. Entendeu? Isso não quer dizer que eu sou bom de jeito nenhum. Mas os bons têm esse programa. Entendeu? Ele sabe cada fase da vida que o cavalo dele vai passar. Né? Eu acredito que só continuando o que o PC tá falando, de fora isso que a gente falou, o cara tem que ser um cara responsável, né, PC? Um cara responsável, um cara direito, honesto com suas coisas, honesto com o seu cliente. Que quando você faz as coisas direitas, ninguém pega nisso aqui seu, né? Então a honestidade cabe em todo canto também. E chamar a responsabilidade para você, o erro para você. Às vezes, no cavalo mesmo, em algum exercício, seja o que for, o que está errado, às vezes não é um animal, não é um proprietário, é a gente. Então a gente chamar esse erro para a gente também. Sempre hoje, eu voltei isso muito pro meu treinamento também. Às vezes tem um cavalo meu errando, eu fico pensando, fico olhando para mim, eu fico pensando comigo mesmo, me perguntando onde é que eu tô errando, para depois eu ir culpar o cavalo. Né? Acho que o bom treinador tem que ter essa percepção, né, PC? Por aí. Você fazer uma análise completa da situação, né? Qual é o animal que eu tenho? Qual é a morfologia que aquele cavalo tem? Quanto tempo eu tenho para treiná-lo? E qual é o objetivo final desse cavalo? Essa pessoa, para mim, eu considero ele como um bom treinador. Entendeu? Obviamente, ele tem que estar embasado de conhecimento para poder treinar o cavalo. Não adianta só, né, entender sobre morfologia. Ele tem que saber montar cavalo. Mas ele precisa fazer uma análise completa da situação, na minha opinião. Te respondi? Eu tenho uma pergunta aqui. Gustavo e PC, eu estava aqui pensando, há pouco mais de 1 ano atrás, eu comecei o Ransorte, né?
E eu tive o Fábio Calô e o seu Ed, pai do Rodrigo, chegaram para mim e disseram: Alexandre, você precisa voltar à base. E eu fui ter aulas com o Júlio Nótica para voltar para a base, né? Foi uma decisão muito acertada, agradeço muito os dois por esse conselho, porque nem todos te dão um conselho, às vezes um receio, às vezes até por falta da humildade das pessoas, e eu acredito, pelo menos se as pessoas estão mentindo, eu não sei, mas dizem que eu evoluí alguma coisa, né? Evoluir alguma coisa. Por que que eu estou falando isso? A minha pergunta é bem objetiva. Hoje em dia a gente vê o mundo e o universo do cavalo crescendo muito, muito. Eu pergunto, o que é que uma pessoa que quer entrar no mundo do cavalo, uma pessoa que quer entrar no mundo da vaquejada, que quer fazer um treinamento, que não quer ter um aras, não quer ter um problema, mas que quer entrar, ela teria uma escola onde ela pudesse começar da base e depois chegar no cavalo, ou aquele que já anda, porque eu andava lá no Crato e tudo achava que sabia e na verdade não sabia. Então, é uma pergunta que eu faço para os dois, porque nós estamos falando aqui do nível de preparar o cavalo. Mas é aquele que tem um filho, uma filha, uma esposa ou ele próprio que quer entrar no mundo do cavalo, o mundo do esporte do cavalo. O que é que você, Gustavo Xavier, aconselha? Eu acho que, Alexandre, seria muito importante essa ideia que o senhor falou, assim, que surgiu, aí essa pergunta surgiu uma ideia de a gente abrir um espaço para uma escolinha, né? Vamos dizer assim, não só no Ceará, mas assim, todos os estados. Assim, como eu estava em casa também, no começo eu tive essa escolinha, assim, tinha vários alunos que começavam, que aprendiam, mas conforme o tempo foi passando, foi aumentando os cavalos, não tinha uma equipe grande e não pude atender os dois, então tive que escolher mais a forma de treinamento para cavalo, mas se tivesse uma pessoa e um espaço para abrir uma escolinha para crianças, para mulheres, para homens, para aprender, né, essa base, para quem quer a modalidade da vaquejada, ensinar a vaquejada, né, para quem quer o ranchote, enfim, outras modalidades, seria muito importante. Eu acho que as escolinhas são legais, sim. Porém, eu ainda não vi pessoas que começam pela escolinha e permanecem estudando muito tempo. A pessoa faz escolinha ali um tempinho, ela enjoa daquele assunto porque custa caro, porque demanda trabalho, porque montar cavalo é difícil, e aí uns saem e os outros compram os cavalos. Depois que ele compra os cavalos, ele desiste de aprender e quer correr. Esse para mim é um problema, ele é fato, ele existe, eu vejo isso todos os dias, sabe? Então, em casa eu tenho N pessoas que começaram pela escolinha e depois compraram o cavalo dele e permaneceram no esporte. Mas algumas que ficaram algum tempo na escolinha e abandonou, não quiseram permanecer estudando, sabe? Porque não é obrigatório, não é igual à escola que a pessoa vai adquirir um diploma daí um tempo. Então, sem resposta. Ok. Só mais perguntas? Com relação à escolinha, você acha que em torno de, vamos supor, 30% dos alunos que entram na escolinha permanecem no esporte? Porque eu acho que tem que ter um canal de entrada, né? Porque, tipo assim, vamos lá, uma pessoa, por exemplo, que não sabe montar direito, quiser correr vaquejada, ou o medo do ranchote, para ela vai ser difícil, né? Para ela correr, principalmente a vaquejada, que é alta velocidade, talvez o ranchote é menos velocidade. Mas existe um percentual, uma média, que fica dentro do esporte? E existe outra porta? Eu acho que não existiria outra porta, né, de entrada, a não ser as escolinhas, né? Porque se a pessoa não sabe montar, para iniciar a montaria, o que você acha? Ô Douglas, o meu sonho era saber esse número e que ele fosse maior. Eu acho que as escolinhas devem existir, mas eu ainda não conheço um modelo que funcione em alta escala, que funcione com eficiência de verdade, entendeu? Eu tenho hoje 3 alunas em casa, só porque eu não tenho jeito de sair delas, porque se eu pudesse eu saía. Enquanto eu estou treinando elas, eu deveria ter treinado 5 cavalos. Então eu sou um treinador de cavalos hoje, sabe? E eu queria ter funcionários em casa
para eu movimentar mais a escola, porque aquela criança vai entrar pela escolinha, daí a pouco ela vai comprar um cavalo e vai virar um atleta working horse, entendeu? Só que a maioria das pessoas não querem dar aula, eu tenho essa dificuldade, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Eu queria que isso fosse mais fácil de se tocar, que tivesse mais instrutores dispostos a trabalhar. Não é fácil. E principalmente com o esporte que demanda boi. Ele demanda trabalho. Você organizar uma aula de ranchote demora tempo. Você tem que trazer o seu gado, você tem que enfaixar ele, né? A criança, ou que quem seja, não entende que um cavalo cansa, né, porque é muito prazeroso aquilo ali. Eu conheço algumas escolinhas de hipismo que dão certo, mas do cavalo de boi eu ainda não conheço. Eu queria conhecer e queria que alguém desenvolvesse um modelo para que isso virasse regra. Isso é um paradoxo, né? Você ia falar? Não. É um paradoxo, né? Porque quando a gente fala do ranchort, Gustavo, o lema do ranchort é o esporte equestre da família que mais cresce no Brasil, inclusive também cresce nos Estados Unidos. Recentemente, inclusive, Gustavo, para quem não sabe, eu vi uma reportagem que lá nos Estados Unidos tem uns condomínios para o pessoal da terceira idade, né? E eles colocaram o ranchort dentro do condomínio e você vê pessoas na faixa de 60 a 80 e tantos anos fazendo ranchort como um lazer, né, para aquelas pessoas. Eu fiquei impressionado e a alegria das pessoas. Então o ranchort ele abrange todo esse universo de pessoas. E a gente é um paradoxo, porque a vaquejada é algo gigantesco. É algo gigantesco, né? E se você for em busca de qual conhecimento, onde eu boto meu filho, onde eu aprendo a correr, é como a gente está dizendo, não tem. A gente é colocado, se não for alguém próximo, para treinar, para capacitar, né? Aqui no Ceará nós temos uma escolinha de ranchort, que é o Rancho Forte, que o pessoal faz um bom trabalho nessa área inicial, né? Lá com o Alberto, o Neto e o Dé. Mas realmente é um paradoxo, né? Esportes que crescem sem a gente estar fazendo o que a gente está falando aqui, a base, né? A base. Então vamos pensar nisso, né? Eu acredito que do jeito que a gente tem que fazer uma boa base no cavalo, eu acredito que tinha que fazer uma boa base nas pessoas, né? Então, se tivesse essa pessoa, esse instrutor, não só um, né? Claro que vários, mas para fazer esse trabalho seria muito mais importante e muito mais fácil para o cavalo. Ter mais fácil para o cavalo. Só mais perguntas? Em 2023, nós fizemos a Expo S, né? E antes de fazer a Expo S, a gente tinha essa conversa, eu mais o Rodrigo Moraes, sobre essa questão, né? Vamos fazer a Expo S, vamos divulgar. Aí, será que nós estamos preparados para poder receber a bênção? O que é a bênção? É muita gente vir procurando as escolinhas, né? Então, de lá para cá, vem se desenvolvendo, né? O Rancho Forte vem desenvolvendo como uma boa escolinha lá com o Neto Magro. O Rancho Mega tá lá com o Babal também, com um excelente instrutor. Tá lá pegando o pessoal também que está começando agora. Então, nós estamos caminhando para ter condições de receber essa bênção, que é as pessoas virem, procurar a escolinha e ter essa porta de entrada. E para mim não existe outra melhor do que você aprender a montar primeiro para depois entrar para o ranchote, né? E tanto o Rancho Forte como o Mega hoje faz esse trabalho. Tanto ensina o pessoal a montar essa iniciação, como ter a iniciação na modalidade também. Isso é muito bom. Eu só complementar aqui o Douglas, eu acho que assim, é porque na escolinha hoje, quando a gente fala assim, uma escolinha porta de entrada, né? É porque assim, vou entrar no ranchote ou na vaquejada. Primeiro, tem que adquirir um cavalo. Quanto é que custa um cavalo? Custa uma alta soma, ou pode achar um mais barato, tudo, mas a manutenção dele. Então é por isso que eu acho que a escolinha. Eu tive, assim, como exemplo, minhas filhas são escoteiras. Lá eles só matriculam uma criança escoteira após o terceiro sábado que a criança vai e a criança pede para ficar. Que às vezes tem pais que empurram para ficar no escotismo. E lá não, lá eles só fazem assim, depois que o terceiro sábado que a criança vai frequentemente e fala assim, não, eu quero ficar.
Entendeu? Então, acho que a escolinha, às vezes, é justamente isso. Porque eu vejo que, assim, quando eu era adolescente, eu fiz natação, fiz futebol, fiz e vários esportes e saí. Eu acho que a rotatividade, eu acho que vai ter no esporte. Eu acho que é por isso que o sucesso da escolinha não é 100%. É algum percentual mais baixo. Então, eu acho que é até uma forma da gente argumentar e achar uma resposta que a gente gostaria que ficasse 100%, né? Das pessoas que entrassem na escolinha. Mas nem todo mundo tem aquele, às vezes até a rotina da gente. Tem vezes que a gente se afasta um pouco do cavalo, tem vezes que volta, por conta do trabalho, por conta de alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa, realmente, eu acho que ter um molde de escolinha de boi, de cavalo com boi, porque eu conheci o Mário, que foi da escolinha que ele desenvolveu o Equita Kids, que é essa equitação lúdica. Hoje ele está lá na Europa, o filho dele é o Marlon Zonatelli, que hoje tá entre um dos melhores do mundo de hipismo. E ele desenvolveu esse Equita Kids, que é a criança a partir de 2 anos brincando em cima do cavalo. Mas pouca gente sabe disso, entendeu? Que então, assim, falta justamente é isso aí. Como você tá desenvolvendo sua técnica de montaria, como a Connect desenvolveu, como o Gustavo vai desenvolver ele, então acho que a gente precisa de pessoas que conhecem um pouco sobre pedagogia, tudo isso, e estudar um pouco mais para ter uma escola de cavalo e boi. Entendeu? Pessoas que são interessadas e pessoas do meio. Aí sim eu acho que se parar um pouco, eu sei porque todo mundo corre, todo mundo vai para onde se defende. No caso, você hoje, como você falou, eu sou um treinador de cavalos. Mas eu até queria fazer uma pergunta nisso. Quando você treina o cavalo, às vezes você não tem que treinar o conjunto também? O seu cliente e o cavalo? Você acaba sendo o professor dele? Sim, mas esse conjunto da pessoa que tem o cavalo comigo, ele não faz parte da escolinha. Ele é um atleta working horse. E isso nós temos treino 3 vezes por semana. Terça à noite, quinta à noite e sábado de manhã. Então esse grupo treina sim, o conjunto aluno-cavalo. Mas eu não tenho a escolinha, a pessoa que vem e treina um cavalo que não é dela. Entendeu? Eu tenho a escolinha sim, dos meus clientes. Sabe? Bom, a conversa tá boa, mas tá todo mundo ansioso para ver o Gustavo fazendo a sorte e o PC correndo vaquejada. Então eu gostaria aqui que os dois fizessem as considerações finais. Começar pelo nosso convidado mineiro, PC. Gostaria que você fizesse as considerações finais aí desse nosso momento e desse nosso curso. Agradecer, né? Espero que a gente faça isso mais vezes. Para mim isso aqui é um crescimento pessoal. A gente aprende, né, a ser humanos melhores quando a gente consegue passar um pouco do que a gente sabe e aprende com as outras pessoas que a gente está ensinando. Então eu estou indo embora para casa com uma bagagem de conhecimento maior. E esses momentos aqui, eu acho eles são prazerosos, né? Eles são de descontração, é uma hora que a gente tem de aproximar uns dos outros, porque no dia a dia da gente, a gente não conversa mais, né? A gente não para conversar, a gente só trabalha. Eu sou assim. Então, para mim, eu tenho o prazer de momentos iguais esse, né? Agradeço o Gustavo aí pela oportunidade mais uma vez, o senhor, né? E todo mundo que está acreditando nessa ideia que vai dar certo. Vai dar. Só agradecer a Deus por a gente estar aqui, todo mundo presente, agradecer o senhor mais uma vez pela iniciativa, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer ao PC, um grande treinador, né? Que para mim é um orgulho poder estar aqui, uma satisfação enorme estar aqui do lado dele, estar ao lado do senhor, tendo esse bate-papo, que isso venha a se repetir mais vezes, que isso é muito bom, como o PC falou, isso aqui serve até como um aprendizado para a gente, né? E é isso aí, sempre em busca do conhecimento, sempre em busca de ajudar pessoas, e só agradecer a todos mais uma vez. Então, já que você está agradecendo, então eu queria mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, a FAEC e o Senar, na pessoa do Amilcar, a Integral Mix, sempre presente nos nossos eventos, na pessoa do Marcos e do Arnaldo,
né? Agradecer o Moinho Cearense, agradecer a Nobre Vet, né? E agradecer também a todos os diretores da Associação Cearense de Esportes Equestres, porque nós somos um conjunto forte de habilidades diferentes, onde literalmente a nossa união está fazendo a diferença, assim como todos os participantes. E agradecer fundamentalmente a presença do Gustavo Xavier e do meu amigo PC Campos. Fiquem atentos, em breve no Instagram aí dos dois e da Associação Cearense de Esportes Equestres e do Rancho Horto Cearense, estaremos divulgando esse curso que vai entrar para a história da união de forças e de talentos em pró do cavalo de boi. Muito obrigado a todos.